Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos esta noite escolhido para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Nós vamos para o segundo sermão, porque o primeiro já foi feito pela equipe da Jocum. Qual que é o tema da mensagem, Alec? A vida é feita de escolhas. Nós não combinamos nada. Não sabia como seria a peça, e a mensagem foi preparada exatamente tudo aquilo que vocês viram aqui, irmãos. A vida, ela é feita de escolhas. Nós escolhemos o que nós queremos. Nós estamos há 47 dias na campanha de jejum. Na primeira semana, quando nós iniciamos a campanha de jejum, eu orei para o Senhor e falei: dá uma palavra, Senhor. Falei, nós vamos começar uma campanha de jejum e oração, porque nós queremos que a tua igreja tenha uma visão espiritual, Senhor. Nós queremos que a tua igreja entenda o que é ser uma igreja espiritual nos dias de hoje. Eu falei, dá-me uma palavra. E na quinta-feira era o dia que eu e minha esposa estávamos jejuando, e eu ainda falei com ela, eu vou sentar para fazer uma mensagem hoje, no nosso dia de jejum. E o Senhor colocou esse texto de 2 Reis 2, de 1 a 12, no meu coração. Segundo livro de Reis, capítulo de número 2, versos de 1 até o verso de número 12. E essa palavra tem mexido com a minha vida, irmãos. Talvez você ouça o sermão e diga, só mais um sermão. Mas essa palavra impactou a minha vida. E o meu pedido nesta noite é que esta palavra impacte a sua vida também. Que ao sairmos daqui nesta noite, você possa, incomodado pelo Espírito Santo, refletir sobre a sua vida espiritual com Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou agora para Jericó. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada.
Mais uma vez, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim, os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e o bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança, porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Essa é uma cena maravilhosa, né? A sucessão, Eliseu sendo o sucessor de Elias. É muito conhecida a frase, irmãos, que diz: a vida é feita de escolhas. Sempre estamos fazendo as nossas escolhas para as nossas vidas, seja uma escolha profissional, uma escolha familiar, espiritual. Pessoas trabalham em empresas e passam por diversos cargos. Na mesma empresa, pessoas iniciam e encerram a sua profissão no mesmo cargo. Isso não é errado. Cada um escolhe o que quer para a sua vida. Cada um viverá os frutos das suas escolhas. As nossas escolhas devem ser tomadas mediante as nossas convicções, para que as nossas atitudes sejam compatíveis com as nossas escolhas. Eliseu escolheu ser o sucessor de Elias. É claro que antes disso, o Senhor escolheu Eliseu. E Eliseu foi tomado pela convicção em ser um discípulo dedicado para alcançar o seu objetivo. Isso permitiu a Eliseu viver uma experiência sobrenatural em sua vida. E assim, ele se tornou verdadeiramente o sucessor, não só em seu ministério, mas também em unção. Foram 3 ações na vida de Eliseu. E são ações que nós também precisamos para as nossas vidas. A nossa igreja está jejuando e orando, e para que Deus derrame da sua unção sobre nós, para que nós possamos ver em nossas vidas o que nós vimos na vida de Eliseu. Nós precisamos dessas 3 ações em nossas vidas. Sem isso, nós não seremos uma igreja cheia de unção. Nós não seremos cristãos ungidos, tomados pelo Espírito Santo. Se nós fizermos isso, a mesma unção que tocou a vida de Eliseu tocará as nossas vidas. Primeiro, disposição em servir a Deus. Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou primeiro para Betel. Aí Eliseu falou: não, eu vou com você. Chegou em Betel, ele falou: fique aqui em Betel, porque agora eu vou para Jericó. Ele falou: não, eu vou com você. Chegou em Jericó: fique aqui, porque eu vou para o Jordão. Ele falou: não, eu vou com você. E lembremos uma coisa, irmãos: Eliseu era discípulo, né? E o discípulo era responsável por todo o trabalho braçal. Então, se tinha que carregar o animal, se tinha que armar uma tenda, se tinha que buscar lenha para fazer fogueira, era Elias, o profeta, que faria isso? De forma alguma.
Tudo isso era a forma do discípulo pagar o seu mestre. Todo o trabalho braçal era feito pelo discípulo. Eu tive a curiosidade de olhar no mapa e fazer, não tinha Waze naquela época, né? Então eu dei uma olhada e fiz o cálculo em quilômetros. Toda essa viagem, esse ciclo, são 180 quilômetros. 180 quilômetros, não tem Uber. 180 quilômetros ou a pé, ou com um jumento, ou com um cavalo, mas 180 quilômetros são 180 quilômetros. Enfrentando frio, enfrentando noite, enfrentando chuva, enfrentando calor, enfrentando o risco de assalto, enfrentando tudo. Eliseu poderia ter ficado em casa, irmãos. Você não precisa ir, fica em casa, Eliseu. Fica deitado, fica dormindo, faça o que você quiser. Sua consciência não vai pesar, você não precisa me acompanhar. Fique aqui, eu vou com você. O meu ministério é seguir você, é aprender com você, é estar com você. Eu vou com você. Doar o seu tempo. Era isso que Eliseu tinha convicção, tinha disposição, tinha atitude. Ele estava servindo a Elias, mas na verdade ele sabia que ele estava servindo a Deus. Sendo discípulo de Elias, e ele foi ungido para isso, para ser o sucessor, ele falou, certamente, eu preciso seguir aquele a quem eu vou suceder. Se ele vai, eu também vou. Ele estava doando o seu tempo, ele tinha disposição. Eliseu ofertou, irmãos, aquilo que vem de dentro para fora, aquilo que não se compra, aquilo que se oferece quando você tem convicção daquilo que você quer. Qual é a convicção que toma a sua vida quando falamos de evangelho? Qual é a convicção que toma a sua vida quando falamos de servir ao Senhor? O que é servir ao Senhor? O que é ser cristãos nos dias de hoje? O que é que toma a sua vida? Qual é a convicção que você tem? E aí eu faço um paralelo agora com a vida de Eliseu, com o texto que nós lemos sobre os talentos. Aquelas pessoas que receberam 10 e 5 talentos, Eliseu foi exatamente igual a essas pessoas que receberam 5 e 2 talentos. Aquelas pessoas devolveram quantos por cento do que elas receberam? 100%, né? O que recebeu 5, devolveu 10. O que recebeu 2, devolveu 4. A parábola nos ensina que é uma dedicação total do tempo disponível para Deus. Não estamos dizendo que é 100% do seu tempo. Não estamos pedindo para você abandonar as coisas que você faz na sua vida, mas aquele tempo que você e só você sabe que você poderia dedicar para Deus, é esse tempo que você precisa dedicar. Aquele tempo que você fica dormindo na manhã e não vem na escola dominical, e você poderia estar aqui, é esse tempo que você está negligenciando a Deus. Aquele tempo que você poderia estudar a palavra e você prefere dormir, é esse tempo que você está negligenciando a Deus. E se você não se dedicar 100% do seu tempo que você tem disponível, ou poderia ter disponível para Deus, você não terá a unção de Deus sobre a sua vida. Eu tenho convicção disso. Você não receberá a unção de Deus sobre você enquanto você negligenciar do seu tempo para Deus. Enquanto você brincar de ser cristão, você não será uma pessoa tomada de unção. Você não receberá isso. E o que estamos dizendo aqui é que Eliseu sabia o que ele poderia ofertar naquele momento. E o que é? Era seguir a Elias. Então, certamente ele falou, eu vou fazer o meu melhor, caminhando e seguindo a Elias. E ele se dedicou fazendo o seu melhor. Era pouco? Pouco. Era pouco. Era ser o discípulo, fazer o que mandar, era acompanhar ele, era carregar, descarregar, mas ele fez o seu melhor. Quando podia não fazer nada, ele falava, não, eu vou com você, porque essa é a minha responsabilidade. Eu não vou, eu quero usar o meu tempo, o tempo que eu tenho, para servir ao Senhor. Eliseu não se entregou ao comodismo, não se entregou à indisposição. Eliseu não arrumou desculpas. Eliseu poderia ter ficado dormindo, mas Eliseu não serviu apenas quando ele não tinha outra coisa para fazer.
não fez por obrigação, não fez com o tempo de sobra. Se desejamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos fazer as nossas escolhas. Qual tempo você tem para oferecer para o Senhor, comparado com o tempo que você está oferecendo? E eu quero deixar muito claro aqui, irmãos, nós temos uma visão muito aberta do que é servir ao Senhor. Não estamos dizendo para você não viajar. Quero viajar com a minha família. Viaje com a sua família. Isso é bênção. Você trabalha, o Senhor te dá um salário e em algum momento você quer viajar. Eu viajei com a minha família, fiquei de férias. Festeje, se alegre. Tem um aniversário que eu preciso. Vá no aniversário. Não é isso que o Senhor está cobrando de você. Deus quer a sua alegria, irmãos. Deus nos criou para que nós fôssemos alegres, para que nós fôssemos felizes. O Senhor nos dá um emprego para que a gente possa usufruir daquilo que nós ganhamos. Mas se você faz tudo isso que deseja e não tem tempo para servir a Deus, então não é isso que Deus quer para você. Entende a diferença? Entende a diferença? Você sabe qual que é o tempo que você tem para Deus e está negligenciando? Sim, eu tenho convicção que você sabe. Todos aqui, nós sabemos o tempo que nós negligenciamos para Deus. Nós sabemos o que nós poderíamos fazer e não estamos fazendo. É esse tempo que Deus está cobrando de você nesta noite. É esse tempo que o Senhor está falando, repense o tempo que você me entrega, que a sua vida mudará diante da minha presença. Tenha disposição, tenha atitude, me entregue o melhor do seu tempo que você tem para mim, que você está negligenciando, e a minha unção será derramada sobre a sua vida, como foi derramada sobre a vida de Eliseu. Esse é o testemunho de Eliseu que serve para você nesta noite. Não negligencie o tempo do Senhor que você tem. E nós sabemos que tempo é esse, irmãos. Cada um tem um tempo. Cada um tem um período que poderia fazer melhor e não está fazendo. E não vamos confundir, como eu já disse, eu vou repetir. Tem o tempo da sua família, tem o tempo do seu trabalho, tem o tempo do seu descanso. E tenha o tempo para servir verdadeiramente a Deus. Pense nisso. Este é o primeiro ponto. E aí nós voltamos para a parábola dos talentos, né? Então nós olhamos para a pequena atividade de Eliseu, e eu creio que Deus olhou para Eliseu e disse: Eliseu, foste fiel no pouco, sobre muita unção eu vou colocar você, Eliseu. Com o pouco que eu te entreguei, você fez o seu melhor, você receberá o muito. Como você tem usado o teu tempo e o seu talento na presença do Senhor. Se nós entendemos agora que estamos negligenciando da nossa disposição e do nosso tempo a Deus, nós temos agora que também aprender o que é que nós temos que rejeitar aquilo que não vem de Deus. Os discípulos que estavam em Betel e também aqueles que estavam em Jericó disseram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? Como quem dissessem: você vai perder o seu líder, você vai perder o seu mestre, você vai ficar abandonado. E aí, o que você vai fazer da vida? E Eliseu calmamente respondeu, falou: já sei. Mas como quem dissesse: isso não me incomoda. Eliseu não se deixou contaminar com aquilo que vinha de fora para dentro. Eliseu rejeitaria tudo aquilo que vinha de fora para dentro da sua vida. Não permitiu ser contaminado, primeiro, com palavras de desânimos. E falando em palavras, quando nós propagamos palavras de consolo, de conforto, de oração, propagamos o Evangelho, nós estamos sendo usados por Deus. Quando você espalha palavras que afetam a sua igreja, que afetam os seus irmãos, você está sendo usado por Satanás. Pense nisso, irmãos. Não, eu já preguei isso, já falei isso muitas vezes aqui. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe neutralidade. Contei aqui a história uma vez, vou repetir rapidamente, daquele rapaz que estava em cima do muro, né? Acho que os irmãos se lembram que eu contei essa história. Céu de um lado, o inferno do outro, e o rapaz em cima do muro.
E os anjos falavam, vem para cá, vem para cá. E o pessoal do lado de Satanás, tudo de braço cruzado. Aí o pessoal falou, vocês não vão falar nada? O pessoal falou, o muro é nosso. O muro já é do inimigo. Então não existe neutralidade, irmãos. Ou você, aquilo que você faz, ou é para Deus, ou é para Satanás. Essa é a primeira questão que nós tiramos aqui. Mas ainda nesta linha, um pouco mais amplo, quando ele disse não, para não ser inflamado, é tudo aquilo que te afasta de Deus. O que é que tem incomodado neste mundo e tem distanciado você do Senhor. Nesse texto, tem um texto de Paulo que as pessoas pensam que é sobre matrimônio somente, que ele fala, e que comunhão tem a luz com as trevas. Estamos num jugo desigual, irmãos, quando temos uma ligação com pessoas que afetam a nossa fé. Eliseu evitou aqui as pessoas que afetariam a sua fé. Essa é a primeira parte. E aí, olhando um pouco mais amplo, o que mais que você tem, que as pessoas fazem, que incomodam a sua vida espiritual? O que te atrapalha de servir a Deus? Eliseu não aceitou que estas coisas afetassem a sua vida espiritual. Se ele tivesse dado ouvidos a esses profetas, chamados profetas, ele teria deixado Elias e ele não teria recebido a unção do Senhor. O que te impede de buscar mais intimidade com o Senhor? O que te impede de servir, de se dedicar mais ao Senhor? Nós lembramos aqui agora da parábola dos talentos daquele que tinha um só talento, O que ele fez? Ele enterrou o talento. Muitas vezes é o que nós estamos fazendo, irmãos. Quando as coisas do mundo nos impedem de fazer alguma coisa na casa do Senhor, nós estamos enterrando o nosso talento. Nós estamos enterrando aquilo que o Senhor colocou para nós. Depois você volta e lê a parábola. Tem uma frase bem pequenininha ali que ela é muito interessante, que ela diz mais ou menos assim, na proporção de cada um. Ou seja, Deus te deu aquilo que você é capaz de cumprir. O talento que o Senhor coloca nas nossas vidas, a capacidade que o Senhor coloca para nós, ela é diferente para cada um, mas é na medida que cada um pode servir a Deus. Então, aquilo que Deus te capacitou, você tem capaz, sim, de ser um servo que use o tempo disponível para servir ao Senhor. Mas muitas vezes existem coisas neste mundo, coisas que chegam até você, que está impedindo você de ser um bom servo e se dedique ao Senhor. O que é que você precisa abandonar? O que é que você precisa mudar para ter intimidade com Deus, para se dedicar mais ao Senhor? Aqueles que enterraram o talento, aqueles que, como os discípulos queriam que Eliseu também fizesse isso, que abandonasse o seu mestre, não receberão a unção e ainda ouvirão do Senhor: servo negligente, servo mau, servo inútil. Inútil aquele que tem um talento e não usa ou usa mal, usa de forma indevida, servo mau. É inútil você usar o seu talento, servir ao Senhor com má vontade, servir ao Senhor com tempo parcial, se você poderia dar mais do teu tempo ao Senhor. E por último, uma coisa que nós temos buscado ao Senhor. A terceira parte diz: porção dobrada, aquela que vem do Senhor para as nossas vidas. Para expressar o desejo de continuar o ministério de Elias, Eliseu utilizou uma linguagem tirada das leis da herança. Quando ele foi perguntado, o que você quer, Eliseu? Elias perguntou, o que você quer? Estou indo embora, o que você quer? Ele disse, quero por herança porção dobrada do seu espírito. Irmãos, analisemos rapidamente a vida de Elias. Elias era um profeta abençoado. Elias foi alimentado por corvos. O texto diz que quando ele foi atravessar o rio, ele bateu com o manto, o Jordão se abriu um caminho em duas partes para eles. Ele profetizou a seca, depois ele profetizou a chuva. Secou e depois choveu. Elias aumentou o azeite da viúva. Através da vida de Elias, o filho da viúva ressuscitou. Eliseu, sabendo de tudo,
ele não pediu o dobro de uma unção, que já era uma unção sem limites. O termo porção dobrada não remete a receber o dobro de unção, porque como receber o dobro da unção de um homem como este? Não queria o dobro da unção que estava sobre a vida de Elias. No Antigo Testamento, o filho primogênito deveria receber em dobro o valor da herança destinada aos filhos. Então, se o patrimônio todo devia ser 5, o primogênito recebia 10. Mas acontece que havia uma prática de muitas vezes querer dar a maior parte, não para o primogênito, para o filho mais amado. Famílias destinavam essa herança do primogênito para o filho mais amado. Por isso criou-se a lei da primogenitude. Quando Eliseu pediu porção dobrada, ele estava dizendo: olhando para o que Deus fez através da sua vida, Elias, por herança, eu quero ser o escolhido para receber essa unção que está sobre a sua vida, para a minha vida. Ele estava querendo essa herança para a vida dele. Ele queria ser o escolhido, que não fosse outro mais amado, como usando a comparação com os filhos, mas a unção ele queria para a vida dele. Eliseu não pretendia ser maior do que Elias, ele apenas queria ser o sucessor, que Elias garantisse que ele seria o sucessor e receberia aquela unção que estava sobre a vida de Elias. Quando nós olhamos em 1 Reis, Eliseu já havia sido ungido sucessor. Eliseu tinha por garantia o ministério, mas Eliseu não tinha por garantia a unção. Olha que interessante, irmãos, garantiu o ministério, mas não a unção. Para receber a unção, ele teve que buscar, ele teve que ter disposição, ele teve que rejeitar coisas em sua vida, e ele teve que pedir. Eliseu cumpriu tudo aquilo que havia deixado como sua responsabilidade. Então se cumpriu na vida de Eliseu mais uma parte da parábola. Certamente o Senhor olhou do céu e disse: você foi fiel no pouco, Eliseu, eu porei sobre o muito. Receba a unção sobre a sua vida. Imagina o Senhor olhando para a sua vida e dizendo que você tem usado de todo o seu tempo, que você tem abandonado as práticas do mundo que te afastam do Senhor, e o Senhor olhando para você e dizendo: receba a unção que você tem pedido sobre a sua vida. É isto, irmãos, que esta igreja deve querer. É isto que esta igreja deve buscar. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus reconheceu a dedicação de Eliseu e permitiu que ele fosse o herdeiro. O derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas é uma promessa de Deus, mas somente para aqueles que merecerem, somente para aqueles que buscarem a Deus em espírito e em verdade. A unção que Eliseu reivindicou, nós estamos reivindicando. Nós estamos há 47 dias orando e jejuando ao Senhor, reivindicando que Ele abençoe esta igreja, que essa igreja seja uma igreja que receba a unção, uma igreja que tenha visão espiritual, que Ele faça um avivamento espiritual nessa igreja, porque nós somos herdeiros da mesma graça que Elias e que Eliseu. Nós temos o direito de recebermos esta porção do Senhor, porque Ele nos garante isso. A pergunta é: estamos vivendo tudo o que deveríamos viver? Ou estamos só pedindo, como foi a última que ele pediu? Estamos tendo disposição? Estamos rejeitando as coisas deste mundo? Estamos dando ao Senhor o melhor tempo que nós poderíamos dar? Se a resposta for sim, eu tenho convicção, irmãos, o Senhor derramará unção sobre esta igreja. Aquilo que Deus coloca em suas mãos, você tem feito o melhor? Você tem se afastado daquilo que te afasta de Deus? Temos o direito em continuar com uma vida medíocre. Temos o direito de sermos uma igreja medíocre, se assim nós quisermos. Mas se nós quisermos que esta igreja seja cheia de unção, que o derramar do Senhor venha sobre nós, nós temos que fazer a diferença. Ainda olhando para o texto, o verso 10 diz assim: se você me vir quando eu for,
falando Elias sobre Eliseu: quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. O que ele estava dizendo é: continue caminhando comigo. Continue servindo ao Senhor. Continue no seu ministério de discípulo. Continue fazendo a sua parte. Continue dedicando o melhor tempo que você tem. Continue rejeitando as coisas que te afastam de Deus. Se você fizer tudo isso, essa unção será sobre a sua vida. Esta é a mensagem que o Senhor tem para nós. Se não formos fiéis no pouco, não temos direito a receber mais nada do Senhor. Somos uma igreja que tem buscado verdadeiramente ao Senhor. Como o conselho desta igreja pode ser melhor do que ele é. Como o conselho dessa igreja pode administrar melhor tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Como é que nós podemos entregar ao Senhor as coisas no tempo certo, fazendo o nosso melhor, preocupados com a igreja, preocupados com a agenda, preocupados com os irmãos, preocupados com visitas. Nós somos um conselho que tem feito todas essas coisas, ou nós temos negligenciado algumas coisas diante da presença do Senhor, porque o Senhor olha e fala: nem no pouco estão sendo fiel, como querem receber mais do que estão pedindo, não estão fazendo o mínimo que estou lhe entregando. Temos sido uma diaconia que tem se preocupado com o carente, uma diaconia que recebe bem os visitantes, uma diaconia que cuida da igreja. Temos sido uma diaconia que faz tudo aquilo que deveríamos fazer. Temos sido um ministério de louvor que tem entregado o melhor louvor. Temos sido um ministério que poderia estar tocando na escola dominical, um ministério de louvor que poderia estar tocando no culto à noite. Somos um ministério de louvor que deveríamos ser verdadeiramente, ou nós podemos ser melhor do que nós somos? Somos líderes de departamentos que têm feito uma programação preocupado em aviso, preocupado em comunicar, preocupado em realizar, preocupado em trazer pessoas que não estão aqui, poderiam estar como liderança. Temos sido a melhor liderança para esta igreja que nós poderíamos ser. Temos sido membros realmente que estão frequentando os trabalhos que deveríamos frequentar. Temos trazido o dízimo à casa do Senhor como deveríamos trazer. Temos nos preocupado com os outros irmãos. Temos orado, jejuado. Temos vindo à escola dominical. O que é que nós somos? O que é que nós estamos entregando ao Senhor? A nossa vida espiritual, ela é feita de escolhas. Verdadeiramente, as nossas escolhas mostrarão se Deus derramará a sua unção sobre esta igreja ou não. Podemos continuar jejuando e orando por 30, 40 anos, irmãos. Mas se nós não fizermos e entregarmos ao Senhor o nosso melhor, se nós não tirarmos aquilo do mundo que está sobre as nossas vidas, esta igreja será medíocre. Nós seremos cristãos medíocres e o Senhor não derramará a sua unção neste lugar. Ou nós nos colocamos para fazer a diferença, ou nós não receberemos essa unção do Senhor. E eu creio que esta palavra nesta noite é uma resposta daquilo que nós temos buscado ao Senhor. Se nós estamos buscando ao Senhor, o Senhor está nos dizendo: eu quero derramar. Então eu quero que vocês tenham um propósito na minha presença.